falando que a postura do Pedro beirou o ridículo, né? Foi lamentável. As críticas foram muito duras. Eu nunca vi um técnico dar uma porrada desse tamanho num jogador, num jogador grande de elenco. Nunca vi. Acho que todo mundo ficou chocado na hora que ele falou. Falou que nos dados do GPS o Pedro foi o último em tudo, enfim. Por isso ele não foi relacionado, mas que estaria disposto a recolocar o Pedro, enfim. Deu os questionamentos dele, falou a verdade dele. E hoje o Pedro também se pronunciou. Falando primeiro sobre a declaração do Felipe Luiz, Matheus, o que você achou disso? Se você acha que foi fora do tom, porque o Pedro reclama na nota, né, no pronunciamento dele, falando que achou acima do tom. E o que você achou de toda essa situação que o Flamengo conseguiu entrar numa crise depois de ser eliminado pelo Bayern, né? Cara, eu acho que eu sempre sou muito contra essas atitudes de colocar um jogador na coletiva ali, na fogueira e tal, meio que jogar o cara pros leões, né? Acho que eu sempre sou muito a favor de resolver internamente, porque eu acho que é isso que de fato influencia. Só que, cara, dessa vez, assim, tem alguns agravantes, assim, que tornam eu levar essa como uma exceção, que é primeiro que é o Felipe Luiz, que é um cara muito calmo, né? Que não tem essa característica de querer jogar todo mundo pros leões ou querer expor um atleta. Então já é um ponto que a gente tem que levar em consideração quem é o Felipe Luiz e pelo menos quem ele se mostrou ser até agora. E cara, eu acho que o principal que parece que é muito recorrente, né? Tem declaração do Davi Luiz em 2022 falando, tem declaração do Dorival em 2022 falando, não que o Pedro é uma pessoa ruim ou algo do tipo, mas sim que o Pedro treina mal, que o Pedro não demonstra ter todo esse ímpeto nos treinamentos, que ele pelo menos não demonstra ter a vontade e tal. E o Felipe Luiz fala isso no discurso inteiro, né? Fala que um jogador do nível dele não pode negociar um aquecimento, não pode negociar um treinamento. Ele vai dando pistas ali pra gente ir pescando durante a declaração. Teve o caso também do Sampaoli, no caso, o preparador físico da equipe do Sampaoli, da comissão do Sampaoli. Só que é um caso que a atitude do Pedro foi muito ignorada pelo que vem depois, né? Pelo soco, que era algo muito maior, então a atenção volta toda pro soco, mas também tinha um lado ali que era, não dando razão pro cara, longe disso, mas tinha um lado ali que era que o Pedro tinha se negado a aquecer e tal, e a gente não tem muitas informações de como teria sido aquilo exatamente, se teve algum deboche, algo do tipo, que são coisas que o Felipe Luiz fala no discurso dele, né? Do deboche, da cara feia, sei lá, algo assim, parece não estar levando a sério. Então, cara, eu acho que eu tô 100% com o Felipe Luiz. Eu vi até o vídeo do Igor hoje no canal dele também falando que achou que que teria um pouco mais de assessoria, acabou não tendo. Eu também achei isso, achei que foi um texto mais pessoal do que de assessoria. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não retruca com argumento embasado nada do que o Felipe Luiz falou. Ele meio que joga a culpa de tudo que o Felipe Luiz falou para a crise que tá tendo interna no Flamengo. Então, na crise de diretoria e tal, naquela crise de, pelo jeito falaram que ele tava poderia ser vendido tranquilamente e tal. E eu acho que ele só transferiu a culpa disso e tirou dele e colocou pra situação. Porque, de fato, ele não retrucou nada que o Felipe Luiz falou. Óbvio que é meio difícil, né? Ele teria que provar contra, mas eu acho que foi um texto muito mais transferindo a culpa do que, de fato, retrucando o que o Felipe Luiz falou. E, cara, tá muito nítido agora que aumentou a fogueira, né? Ele nitidamente fala do Felipe Luiz ali, fala que foi falar de uma forma desrespeitosa e acima do tom. Então, com certeza, o clima não tá bom. O Felipe Luiz demonstra isso também. Eu não preciso que ele me abrace, eu não preciso que ele goste de mim, eu só preciso que ele faça gols. Então, eu acho que tá bem nítido ali que tem uma rusga. Mas nessa eu tô 100% com o Felipe Luiz, porque eu acho que é algo recorrente, assim. E eu acho que o Felipe Luiz não jogaria tudo pro alto de uma hora pra outra. É ruim. Ele não pede desculpa em nenhum momento, nem pro elenco. Fala que tá resolvido internamente, mas assim, internamente com o elenco, ele não pede desculpa. Ele não pede desculpa pro Felipe Luiz. Ele só fala que treinou com menos vontade, realmente, por causa das coisas que vazaram internamente lá dos prints, né? Que o Mauro César postou. Também porque o Flamengo postou uma nota desmentindo o jornalista. E o Mauro César, corretamente, postou os prints que ele tinha, né? Porque também, enfim. Cara, então assim, o texto é muito ruim, tá? Eu achei o texto muito negativo. Eu esperava o quê? Um pedido de desculpa pra torcida do Flamengo. Ele não pede desculpa pra torcida, não pede desculpa pros jogadores, não pede desculpa pro técnico. Fala só que tá tudo resolvido internamente e que quarta-feira tem Flamengo. Eu acho que assim, a gente tem que separar isso em partes, né? Então, as partes envolvidas aí é o embate do Pedro, né?
tem o Felipe Luiz, tem o elenco do Flamengo e tem a torcida. Eu acredito sim que ele tenha resolvido com, como ele botou na nota, com os jogadores, com o elenco. Eu acho que ele não falaria isso se ele não tivesse. E eu acho que essa é a menor parte, tá? Eu acho que assim, o Pedro, apesar de todas as entrevistas, né, que a gente citou aqui e tal, não é um cara que tem muitas inimizades, assim, é um cara que parece ser gente boa, os companheiros falam bem dele, costuma se dar bem em vestiário e tudo mais. Então, assim. É, deve ter sido uma situação de incômodo, mas nada de que pô, rapaziada, foi mal, tá ligado? Errei e que não resolvesse. A questão com o Felipe Luiz, como o Matheus falou, eu acho que tá muito claro que não tem relação pessoal e eu esperava, quando eu vi a nota do Pedro, eu achei que ia ter conversei com o Felipe Luiz e já resolvemos, assim como ele falou do elenco, conversei aqui internamente e resolvemos, ponto. Ele não cita o Felipe Luiz em nenhum momento da nota, então aparentemente não tem essa relação pessoal e o Pedro não faz questão de ter e o Felipe Luiz também não, pelo visto. Isso que a gente está falando, como vocês falaram, né? A gente não está no dia a dia, então tudo é interpretação do que foi falado. A gente está tentando interpretar a entrevista do Felipe Luiz e interpretar a nota do Pedro com as palavras que a gente tem. Eu realmente esperava um pedido de desculpa para a torcida. Eu acho que faltou essa comunicação. Eu acho que com o elenco, e tanto com o Felipe Luiz também, se tivesse que haver uma reconciliação, uma conversa, teria que ser internamente. Acho que não precisa vazar. Acho que para o Flamengo agora, quanto menos coisa vazar, melhor. Quanto mais rápido o assunto se encerrar, é melhor. Então, assim, é isso. Mas eu acho que deveria sim, porque a comunicação do jogador com a torcida é essa, cara. É um cara que não tá fazendo gol todo jogo, que é isso também, né? A torcida tá de mal com o Pedro, 2 gols que ele meter daqui a pouco acabou, passou e tá tudo bem de novo. Não é o caso, porque não é um cara que tá performando dentro de campo, como o caso do Memphis no Corinthians, por exemplo. O próximo jogo que o Memphis meteu um gol lá, fazer a comemoração dele, o Corinthians ganhar o jogo, acabou, todo mundo vai esquecer do que aconteceu. Então, assim, eu esperava um pedido de desculpa para a torcida, porque é a comunicação que o jogador tem com a torcida, não teve, pelo menos na nota, por enquanto, não teve essa comunicação com a torcida. E, cara, eu acho que como o Matheus falou, cara, eu acho que o Felipe Luiz é um cara muito ponderado, é um cara muito tranquilo também, é um cara que todo mundo fala muito bem, não tem ninguém que não goste do Felipe Luiz, assim, dentro do meio do futebol, e o Pedro também, então eu acho que, assim, para essa situação ter chego nesse ponto, eu acho que deve ter sido uma parada muito, assim, descarada, eu acho que o Felipe Luiz, a interpretação que eu tive da coletiva foi de que ele cansou, assim, eu acho que isso já tá acontecendo há um bom tempo, e ele não dá mais para blindar, porque quem tava tomando a porrada era ele. E tem outro ponto. Cara, assim, como que o Felipe Luiz vira, seja pro Plata, seja pro Bruno Henrique, ou seja para quem estiver jogando, e o cara tá se matando ali no treinamento, o cara tá vendo. Porque assim, pro Felipe Luiz ir falar isso numa coletiva, ele tá respaldado seja pelo BAP, seja pela diretoria do Flamengo, ou seja pelo elenco. Eu acho que a ponta do iceberg foi essa fala do Felipe Luiz, eu acho que é um consenso meio que geral, inclusive dos jogadores, pelo que eu interpretei, porque assim, cara, se não fosse verdade, por exemplo, não, todos os jogadores estão vendo que o Pedro tá treinando muito bem, e o Felipe Luiz chega e fala isso. Não, o Pedro tá treinando mal. Os caras falam, pô, que isso? Pode ser eu daqui a pouco. Eu tô aqui treinando bem todo dia. Ele pode chegar lá um belo dia e numa coletiva falar que eu tô treinando mal. Mas assim, eu acho que é uma parada muito que tá todo mundo vendo. Eu acho que incomodou em certa parte o elenco. E, cara, pro Felipe Luiz botar o Pedro, seja como titular, seja como reserva, assim, o Juninho, por exemplo, que é um atacante que está tendo pouquíssimas oportunidades do Flamengo, que pelos dados do GPS treina melhor do que o Pedro. Como é que o Felipe Luiz justifica isso pro elenco de que, ó, o Pedro vai ter oportunidade antes do Juninho? Assim, é uma quebra de hierarquia, de poder muito grande. Obviamente, o Pedro é muito mais jogador do que o Juninho. Mas assim, cara, não é só isso, né? Futebol, infelizmente, não é só isso. E o Felipe Luiz deixou muito bem claro. E, cara, assim, ele foi bem, tá? Eu gostei muito. Ele falou com classe. Não achei que passou do ponto. Eu vi algumas pessoas falando que não precisava falar a palavra ridículo e tudo mais. Eu não achei na bola, normal, nada demais. E concordo com o Vitor, achei a nota do Pedro ruim pra ele, tá? Gostei do que ele falou, que foi uma parada pessoal. Como jornalista, assim, eu achei legal ele expor bastante coisa ali, mas assim, pra ele, pro Pedro, pra reverter, tentar reverter essa situação, achei realmente muito ruim.